Imagine um avião tão pequeno que pode caber em um hangar relativamente compacto, consumir uma quantidade surpreendentemente baixa de combustível e, ainda assim, atingir velocidades que fazem muitos aviões leves tradicionais parecerem lentos. Hoje, vamos conhecer 5 dos ultraleves de alto desempenho mais rápidos do mundo. E o mais impressionante é que alguns deles conseguem ultrapassar os 300 km por hora. E prepare-se, porque o primeiro colocado é simplesmente absurdo para um avião dessa categoria. Começamos a nossa lista com um avião que ficou famoso justamente por combinar eficiência, autonomia e velocidade. Estamos falando do Pipistrel Virus SW, desenvolvido na Eslovênia. O Virus SW é um ultraleve de 2 lugares construído com materiais compostos e possui uma aerodinâmica extremamente refinada. De acordo com a Pipistrel, uma das características do modelo é justamente ser um dos aviões de asa alta mais rápidos da sua categoria. Dependendo da versão, o Virus SW pode ter velocidade máxima estrutural na faixa dos 300 km por hora. A versão SW100, por exemplo, possui VNE de aproximadamente 302 km por hora. Mas não é apenas a velocidade que impressiona. O avião também foi desenvolvido para oferecer grande eficiência de combustível e uma carga útil bastante interessante para sua categoria. E essa combinação faz do Virus uma aeronave muito mais versátil do que sua aparência compacta pode sugerir. Ele pode ser utilizado para viagens, turismo, treinamento e simplesmente para quem gosta de voar rápido. O segredo está principalmente na aerodinâmica. Em aviões pequenos, reduzir resistência ao avanço é fundamental. Uma fuselagem limpa, uma asa eficiente e uma estrutura leve permitem que um motor relativamente pequeno consiga produzir velocidades impressionantes. E isso nos leva ao próximo avião. Agora entramos em uma categoria ainda mais esportiva. O FK-14 Polaris, desenvolvido originalmente na Alemanha, é um ultraleve de 2 lugares conhecido por sua proposta de alta velocidade. O Polaris possui uma configuração de asa baixa e uma fuselagem aerodinamicamente limpa. Dependendo da versão e da configuração, números publicados para o modelo chegam à faixa dos 300 km por hora, com versões mais recentes sendo divulgadas com velocidades máximas ainda maiores. Uma das grandes características do Polaris é justamente a capacidade de transformar a potência relativamente modesta de um motor Rotax em uma velocidade bastante elevada. Em algumas configurações, o avião utiliza aproximadamente 100 cavalos de potência. Pode parecer pouco, mas é preciso lembrar que estamos falando de uma aeronave extremamente leve. Quando você combina baixo peso com uma fuselagem aerodinâmica, cada cavalo de potência passa a fazer muita diferença. O resultado é um avião capaz de oferecer uma experiência muito mais próxima de um pequeno avião esportivo de alta performance do que daquele ultraleve lento que muitas pessoas imaginam quando ouvem a palavra ultraleve. E agora chegamos ao pódio. Se existe um ultraleve que parece ter sido desenhado para cortar o ar, esse avião é o Shark 600. Produzido pela Shark Aero, o modelo possui uma aparência extremamente aerodinâmica, com cabine fechada, trem de pouso retrátil e uma fuselagem projetada para reduzir o arrasto. A versão convencional equipada com o Rotax 912 ULS de 100 cavalos apresenta velocidade máxima de cruzeiro publicada pelo fabricante de aproximadamente 300 km por hora. E aqui aparece uma das características mais interessantes do Shark. O manual de voo indica velocidades normais de cruzeiro na faixa de aproximadamente 250 a 270 km por hora. Dependendo das condições e da configuração. Ou seja, não estamos falando apenas de um avião que consegue atingir uma velocidade elevada durante alguns segundos. Ele foi desenvolvido para viajar rapidamente. Isso faz uma enorme diferença. Um avião que consegue manter uma velocidade elevada durante uma viagem pode cobrir grandes distâncias em pouco tempo. Imagine, por exemplo, percorrer 600 km.
A uma velocidade média de 150 km por hora, seriam cerca de 4 horas de voo. A 250 km por hora, seriam pouco mais de 2 horas e 20 minutos. É justamente essa característica que transforma o Shark em uma espécie de carro esportivo voador. Mas existe uma versão ainda mais impressionante. E ela está quase no topo da nossa lista. Agora o jogo muda completamente. O Shark 600 Turbo utiliza uma configuração mais potente, baseada no Rotax 914 T-Gen2, com aproximadamente 126 cavalos de potência. Segundo o fabricante, essa versão pode atingir uma velocidade máxima de cruzeiro de aproximadamente 335 km por hora a uma altitude de 10.000 pés. Sim, mais de 330 km por hora em um ultraleve. Isso significa que, em condições ideais, o avião pode percorrer 100 km em aproximadamente 18 minutos. E aqui precisamos fazer uma distinção importante. Esses 335 km por hora são uma velocidade de cruzeiro publicada para a configuração turbo, e não devem ser confundidos com a VNE. A VNE é um limite estrutural e não uma velocidade que o piloto deve simplesmente buscar. O desempenho do Shark Turbo vem de uma combinação de fatores. Primeiro, o avião é extremamente aerodinâmico. Segundo, utiliza trem de pouso retrátil. Terceiro, possui uma estrutura leve. E quarto, conta com um motor turboalimentado capaz de manter desempenho elevado mesmo em altitude. O resultado é uma aeronave que consegue unir características que normalmente parecem incompatíveis: baixo consumo, pequeno tamanho, autonomia e velocidade muito elevada. Mas ainda existe um avião que pode superar todos eles. E ele ocupa o primeiro lugar. E chegamos ao campeão. O VL3 Evolution, produzido pela JMB Aircraft, é considerado um dos ultraleves de alto desempenho mais rápidos disponíveis no mercado. Dependendo da configuração e da fonte utilizada, números de desempenho do VL3 chegam à faixa de 340 km por hora, enquanto versões e configurações comerciais também apresentam números publicados diferentes. O avião utiliza uma estrutura extremamente aerodinâmica e pode ser equipado com motores Rotax de alta potência, incluindo versões turboalimentadas. Com uma configuração de aproximadamente 160 cavalos, o VL3 se transforma praticamente em um pequeno foguete com asas. E existe um detalhe ainda mais impressionante. O VL3 não foi desenvolvido apenas para atingir uma velocidade elevada em linha reta. Ele também foi projetado para viagens de longa distância. O fabricante divulga autonomia que pode chegar a aproximadamente 2.400 km, dependendo da configuração e das condições de voo. Isso significa que estamos diante de um avião pequeno que pode combinar velocidade de mais de 300 km por hora com uma autonomia impressionante para seu tamanho. Imagine decolar pela manhã, cruzar centenas de quilômetros e chegar ao destino muito antes do que alguém poderia imaginar olhando para o tamanho da aeronave. É justamente essa combinação que tornou o VL3 tão famoso entre os pilotos interessados em ultraleves de alta performance. Mas como é possível um avião tão pequeno atingir velocidades tão elevadas? A resposta está principalmente na aerodinâmica. Quanto maior a velocidade, maior é a resistência do ar. Por isso, simplesmente instalar um motor mais potente não resolve o problema. É necessário reduzir o arrasto. É exatamente por isso que esses aviões possuem fuselagens extremamente lisas, asas cuidadosamente projetadas, superfícies aerodinâmicas e, em muitos casos, trem de pouso retrátil. Outro fator fundamental é o peso. Um ultraleve pode pesar uma fração do peso de um avião convencional. Isso permite utilizar motores relativamente pequenos e ainda assim obter uma excelente relação entre potência e peso. E quando adicionamos um motor turboalimentado, o desempenho em altitude pode melhorar ainda mais. Então vamos recapitular. Na nossa lista, encontramos o Pipistrel Virus SW, conhecido pela combinação de velocidade e eficiência.
O FK-14 Polaris, um dos ultraleves esportivos mais rápidos de sua geração. O Shark 600, que pode chegar à faixa dos 300 km por hora. O Shark 600 Turbo, capaz de atingir aproximadamente 335 km por hora em sua configuração de alto desempenho. E no topo, o impressionante VL3 Evolution, com números publicados chegando à faixa dos 340 km por hora, dependendo da configuração. E pensar que tudo isso acontece em aeronaves que podem transportar apenas 2 pessoas e que, em muitos casos, utilizam motores derivados da mesma família de propulsores encontrados em inúmeros aviões leves. São pequenos aviões, mas o desempenho está longe de ser pequeno. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses 5 ultraleves você escolheria para fazer uma longa viagem? O pequeno e extremamente rápido VL3? O Shark Turbo? Ou você prefere um avião mais econômico, como o Virus SW? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de aviões, carros, máquinas e veículos impressionantes, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque aqui, velocidade e tecnologia nunca faltam. Até o próximo vídeo.